Lucas 19, 28. E dito isto, prosseguia Jesus, subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da cidade, do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém, meus irmãos? Eu gostaria realmente de continuar lendo o texto e ler até o final do capítulo, mas a gente vai fazer menção daqui a pouquinho, ok? Vamos orar. Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, santificado seja o teu santo e bendito nome. Nós te louvamos porque tu és santo, nós te louvamos porque tu és Deus e só tu és Deus. Nós te louvamos pela beleza da tua santidade, pelas bênçãos que temos recebido, Senhor, pelos milagres que temos vivido. Por tudo, Senhor, nós te louvamos, porque, Senhor, tu és a nossa esperança. Tu és, ó Pai, a certeza da salvação. Por isso, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, abrindo tua palavra e compartilhando e meditando nela, Senhor, para a honra do teu nome. Senhor, fala conosco, te suplicamos, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu leio um texto acabo de ler um texto que a multidão está aclamando Jesus, né? Glória a Deus nas maiores alturas, eis que vem o Rei dos Reis, etc. e tal. Eu vou ler um outro texto, que está aqui no livro de João, logo aí à frente, livro de João, capítulo 1, um texto muito conhecido de todos nós. O verbo que se fez carne, Jesus se faz homem, se torna homem e vem habitar entre os homens, e de uma forma especial no meio do teu povo. Eu não vou ler todo o texto agora, eu só quero trazer à memória para que a gente possa prosseguir na nossa reflexão, aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vou ler a partir do verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Texto lindo, né, meus irmãos? Mas eu quero, de uma forma assim, triste, ressaltar o verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quando eu trago esse texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, meus irmãos,
Eu trago esse texto porque é um dos momentos que o povo aclamou Jesus. Momento em que o povo teve um entendimento, escutem o que eu estou dizendo, teve um entendimento com respeito a Jesus. Mas, quando a gente vai observar tudo o que acontece, e na sequência dos acontecimentos, nós chegamos à seguinte conclusão, que esse entendimento a respeito de Jesus estava completamente distorcido. O povo aplaudia Jesus, aquele que o libertaria do Império Romano. O povo aplaudiu Jesus e glorificou o nome de Jesus pelos milagres que ele fez. Fica claro no texto que nós lemos, pelos milagres que eles tinham visto. E a primeira pergunta que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje é: sim, Jesus veio para cada um de nós. Cada um de nós aqui já recebemos Jesus. Levantamos a mão e dizemos: Senhor, eu te reconheço como filho de Deus. Senhor, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. A pergunta também fica no ar: como o recebemos? Por que o recebemos? Como, sobretudo, o recebemos? A adoração que a Ele temos prestado, e nós estamos aqui mais uma vez, eu sei que você não é capaz de contar quantas vezes você aqui esteve. Eu não sou capaz de contar quantas vezes aqui estive. Eu posso dizer que aqui, neste santuário, há 24 anos. Quantas vezes? Bem de longe sou capaz de dizer. Quantas vezes você já abriu a sua boca para glorificar o nome daquele que reina, aquele que é Deus, aquele que tem por propósito reinar em sua vida? E o povo gritava. Se você pegar outros textos, como por exemplo, que conta a mesma história, lá em Mateus, Marcos, João, vocês vão ver em alguns textos o escritor sendo específico, dizendo assim: restabelecido o reino de Davi. Ou seja, fica claro que eles olharam para aquele que iria reinar sobre eles. Meus irmãos, no verso 41, eu li até o verso 40, né? Olha o 41, diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus estava fazendo uma entrada que o próprio texto bíblico chama de entrada triunfal. Jesus estava chegando na cidade chamada Jerusalém, na cidade chamada Cidade Santa, montado em um jumento, de uma forma humilde, mas de uma forma com significado espiritual. Estava entrando naquela cidade debaixo de um ato profético. Se você abrir a Bíblia, você vai encontrar lá nos profetas dizendo exatamente como aconteceria, e era exatamente assim que estava acontecendo. Jesus estava cumprindo uma profecia. Jesus estava fazendo uma entrada para ser recebido pelo seu povo, e a recepção não o agradou. Aos nossos ouvidos, diante da nossa leitura, parece que a recepção foi maravilhosa. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Oh, que beleza, que maravilha, que forma bela, bonita de receber Jesus. Jesus chega às portas de Jerusalém, olha para Jerusalém e vê outra coisa. Não vê o que estava nos lábios, Jesus via o que estava no coração daquele povo. E se você continuar lendo, eu não quero tornar essa palavra cansativa, se você continuar lendo, você vai perceber que vai acontecer o seguinte, está logo aí, a partir do verso 45.
Jesus chega na cidade, ele entra e ele se dirige aonde? Ao templo. O que ele encontra lá? O que ele encontra lá? Minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Verso 46. Um povo que clamava, bendito o que vem, mas na verdade, na prática, na vida real, era um povo que profanava o templo, era um povo que não adorava a Deus. E Jesus chorou. E Jesus é um texto interessante não é a palavra que eu queria não, escapuliu, falha, como é que é? É um texto que mais adiante vai relatar Jesus repreendendo de forma extremamente severa, Jesus entrando no templo, e ainda nos corredores, na parte externa do templo, ali ele encontra homens vendendo, fazendo câmbio, homens vendendo coisas, homens negociando, homens explorando a fé do povo. E eu não vou dizer que Jesus perdeu a cabeça, eu não vou dizer, se vocês disserem que eu disse, eu nego, porque Jesus não perdeu a cabeça, Jesus chegou ao limite, porque os homens ultrapassaram o limite, e Jesus derruba as mesas, Jesus expulsa todo mundo. Por que eu não vou dizer que ele passou dos limites? Porque era a casa dele, e eu duvido que se você chegasse na sua casa, você chefe de família, você sacerdote, se você entra na sua casa e sua casa está invadida, sua casa está sendo, olha meus irmãos, você não vai permitir que nem mesmo os teus filhos façam isso. Você vai corrigir seus filhos. E eu não vou aqui dizer como você faria, mas se você não fizer, você que está errado. Se Jesus se calasse, errado estaria ele, porque ele seria conivente com aquilo. Sim, eu entendo Jesus chorando, olhando para o povo e chorando, Jesus olhando para a cidade e chorando. E a gente conhece, né, o texto que diz, né, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Meu Deus. O que eu quero mostrar para vocês é que nós temos que tomar cuidado, porque os nossos lábios não podem ser mentirosos. Os nossos lábios precisam expressar a verdade que está no nosso coração e na nossa vida. Lembra de um texto, de uma frase que de vez em quando eu uso aqui para vocês? Tuas ações gritam tão alto que não me deixam ouvir o que você diz. Compreenderam? Ou seja, são as nossas ações, porque elas falam mais alto do que as nossas falas. Jesus desce em direção a Jerusalém, aclamado como rei, e ao chegar em Jerusalém, ele encontra o seu povo profanando a casa dele, desonrando a casa dele. Dos lábios, um grito de adoração, nas ações e nas atitudes, a desonra. Meus irmãos, minha casa será chamada casa de oração.
Eu quero nessa noite chamar a atenção para vocês em alguns textos bíblicos. Abra sua Bíblia. Vamos lá. 1 Coríntios 3,16. Vamos lá? 1 Coríntios 3,16. Eu gostaria de ler todo esse capítulo, mas não vou fazer isso não. Verso 16. Vamos ler juntos? Se você ainda não achou, procura aí, eu dou um tempinho para você. Primeira Coríntios 3,16. Amém? Leiamos. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uau! Ei, você é a habitação do Espírito Santo. Seu corpo é santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Não pode existir um conflito entre o que você diz e o que você vive. Não pode haver um conflito entre o que você proclama e o que você vive, faz. Eu espero que Deus não esteja olhando para nós e chorando. Dentro do mesmo texto, capítulo 6, verso 19, 1 Coríntios, né? mesmo livro. Aqui o apóstolo dá um passo a mais, meus irmãos. Um passo a mais. Amém? Vamos ler juntos também, por favor. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Amém, meus irmãos? Podemos ler? Eu espero que você grife isso, que você anote isso. Vamos lá. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não há como glorificar a Deus nos seus lábios, se o seu corpo não respalda, se o seu corpo não confirma. Mentirosos lábios. Mas olha que coisa séria. Não sois de vós mesmos, fostes comprado por preço, sangue de Jesus. Misericórdia, Senhor. Me perdoa, Senhor, se algumas vezes, ou talvez tantas vezes, minhas atitudes, minhas ações, meu comportamento não respaldaram a minha adoração, o meu culto. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Olha só. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Por que eu estou fazendo esse paralelo? A entrada de Jesus em Jerusalém. Eu li lá o Evangelho de João, capítulo 1. Veio para o que eram seus e os seus não o receberam. Ele entra em Jerusalém
ele é honrado em palavras. As pessoas tiraram suas vestes e colocaram para que ele passasse por cima. E olha só, o jumento passasse por cima. Cortaram palmeiras e espalharam para que ele passasse por cima. Deram a Jesus um momento de glória, aspas. Mas eles estavam simplesmente comparando Jesus aos reis que eles conheciam. Eles estavam dando a Jesus aquilo que eles costumavam dar aos reis. Eu não sei se isso chamou a atenção alguma vez de você. Ao longo dessa caminhada, Jesus não diz uma palavra. Jesus não diz uma palavra. O texto não registra uma palavra de Jesus. Mas ao se aproximar, ele olha para Jerusalém, chora, se lamenta, porque ele sabe que não passou de palavras. Ele chega, ele entra na sua casa, no templo, e encontra o seu templo profanado. Eu quero terminar essa minha palavra chamando a atenção de vocês. Repetindo, veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Quem aqui acredita que Jesus está voltando? Levante a mão. A palavra diz que breve ele vem, que já se aproxima esse dia. Eu acho que Jesus já está descendo o Monte das Oliveiras para visitar a sua casa, para visitar o seu povo, eu e você. Ele está voltando para, por favor, preste atenção nisso. Ele está voltando, mas ele não vai aceitar ser recebido com nenhum tipo de hipocrisia. Ele está voltando, está próximo e muito próximo. Mas eu acho que hoje ele ainda está olhando para a sua Jerusalém, para cada um de nós, e talvez esteja chorando por muitos de nós. Talvez ele esteja se aproximando do santuário dele, agora não mais o primeiro templo, mas o último templo. A glória da primeira casa não será maior do que o da última casa. Da segunda não será da última casa. Isso aí. Eu digo, sem medo de errar, que nós somos a última casa. Nós somos a última casa. E eu nunca leio esse texto pensando no terceiro templo. Eu leio esse texto pensando numa mensagem profética para nós. Essa aqui é a morada do Senhor. O Espírito dele habita aqui e ele está voltando para essa casa aqui. Ele está voltando na sua direção, na nossa direção. Ele quer encontrar uma casa pura, limpa. Não sois de vós mesmo. Fomos comprados pelo sangue. Tivemos a missão de cuidar desta casa. Alguns cuidam por 10 anos, outros cuidam por 80 anos, outros cuidam por 100 anos, outros vão cuidar até Jesus voltar. Mas uma coisa é certa, que você será questionado. Como você cuidou da casa dele? Minha casa é casa de oração. Sua casa é casa de oração?
você é casa de oração, mas vós transformaste em covil. Que casa é essa? Que casa é essa? Que casa Jesus vai encontrar? Até que ponto e como estou eu preparando e cuidando dessa casa para receber Jesus? Ele está voltando. Ele está voltando. E que Ele não derrame lágrimas ao olhar para o teu coração. Que Ele não derrame lágrimas ao olhar para o meu coração. Que Ele dê um sorriso ao olhar para o teu coração e ver um coração consagrado, dedicado. Que Ele entre feliz, não porque você, dominicalmente, você adora o nome dEle em palavras, mas porque você, no teu dia a dia, nas suas atitudes, nos seus atos, você honra o nome dEle. Faz da casa dEle casa de oração, faz da casa dEle casa de honra, faz da casa dEle casa boa, santa, habitação do Espírito Santo de Deus. Sim, meus irmãos, quando eu trago essa palavra, eu fiquei olhando, fiquei meditando e pensando, meu Deus, o texto fala de multidão, uma multidão proclamando. Pois é, Deus está olhando para mim e para você na individualidade e não na multidão. Deus está olhando para mim e para você. Quando eu estou em casa, quando eu estou no trabalho, quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou em todo lugar, eu sou casa, morada do Espírito Santo de Deus. Não se engane, não se engane, porque enganar a Deus é impossível, então não se engane. E eu vou terminar dizendo que muita gente vai passar uma tremenda vergonha quando Jesus chegar. A palavra de Deus diz assim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos diante dele dirão assim, Pai, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios. E a palavra diz, ouvirão, não vos conheço. Olha que coisa séria. Isso está falando daqueles que se dizem crente, mas nunca foram crentes. Daqueles que se dizem servos e nunca foram servos. Daqueles que se dizem casa santa, mas nunca foram santos. Fala daqueles que adoram, que clamam, bendito que venha em nome do Senhor, vem Senhor Jesus, mas nem podem desejar isso, porque será um dia de glória e de terror. Dia de glória para aqueles que vivem em santidade, dia de terror para aqueles que vivem uma religiosidade, simplesmente uma religiosidade. Engano para aqueles que se enganam com palavras, se enganam com propósito e com objetivos. Por que eu estou falando isso? Rei dos reis, estabelecimento do trono de Davi, meias verdades, meus irmãos, meias verdades. De fato, Jesus é o restabelecimento do trono de Davi, mas não como eles pensavam. Muita gente hoje está dizendo, Senhor, mas eu sou servo do Senhor, mas o Senhor está dizendo, isso aí, não, você está enganado. Você está na minha casa, mas não trata a minha casa com honradez. Não, você clama o meu nome, mas você não honra o meu nome. Em nome de Jesus, essa é uma palavra de arguição, sim, para mim, meus irmãos, para mim.
para você, para todos nós. Jesus está chegando. E não basta dizer, vem Senhor Jesus. Não basta dizer, louvado seja o teu nome. Não bastam palavras. Deus vai cobrar de nós vida. Deus vai cobrar de nós um santuário digno, puro. Eu e você somos morada do Espírito Santo. E Ele não mora numa casa suja. Ele não mora numa casa indigna. Ele não mora numa casa qualquer. Numa casa bagunçada. Numa casa que tem 2 senhores. Curva a tua cabeça. Fala você com Deus. O pastor já falou mais do que devia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, como salmista, grande homem de Deus, homem segundo o teu coração disse, a tua igreja hoje precisa dizer, porque eu vou dizer, vê se há em mim algum caminho mau e tira. Retira, Senhor, mesmo que doloroso seja, tira da minha vida aquilo que não honra o teu nome, que não faz esta casa digna do teu Espírito Santo. Ah, Senhor, abre os meus olhos e meu entendimento quanto àquilo que eu tenho vivido, falado, pensado, feito, sem entendimento, sem discernimento. Dá-me, Senhor, teu entendimento. Corrige-me, ó Pai, como corrigiste aqueles homens que estavam no teu templo, profanando o teu templo. Corrige-me, Senhor, corrige-me. Sim, vira a mesa, quebra a cadeira, faça o que tiver que fazer na minha vida, mas limpa esta casa, faz desta casa uma casa digna. Que cada um dos teus filhos aqui nesta noite estejam fazendo também essa oração, tomando hoje a decisão de se preparar para te receber, tomando hoje a decisão de não te fazer chorar. Cada um de nós estejamos tomando a decisão de não viver de palavras, não viver de cerimônias, de mero ajuntamento solene, mas que saiamos daqui hoje com o seguinte propósito: minha vida será digna, minha vida será para honrar o teu nome, minha casa será sua casa, sua habitação. Eu me rendo aos teus pés, eu entendo que fui comprado, que um preço foi pago e que, Senhor, muda o que precisa ser mudado na minha vida. Minha vida é tua, minha casa é tua casa, meu corpo, teu corpo, tua morada. Que essa seja a nossa oração, que essa seja, Senhor, nosso compromisso nesse momento, diante de Ti, diante do Teu altar, diante da Tua palavra. Algo novo, tudo novo, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém.